Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo Schenebor. No vídeo de hoje vamos fazer uma análise sobre Vitor Pereira. É claro que estamos falando de um início de trabalho, mas já podemos aí observar alguns padrões comportamentais e táticos nesse time do Corinthians, tá? Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa, tá? Vocês já podem ver a primeira imagem e nessa primeira imagem vamos focar na construção do jogo. E já na construção do jogo existem algumas variações. Temos nesse momento, nessa imagem, uma saída de 3 com o Renato, fazendo essa saída com ele, Gil e João Vitor, liberando Fagner e Piton e fazendo com que o William e Juliano ou Mosquito, né, o Gustavo Silva, joguem por dentro, tá? E aí, consequentemente, tem espaço para infiltração e um detalhe importante é o Corinthians povoando a área do seu adversário, tá? Estamos mostrando aí para vocês, temos bastante imagens para colocar aí para vocês conseguirem observar o que estamos falando, tá? Já nesse segundo momento, temos a saída de 3 com o Piton. O William da amplitude, Paulinho e Guedes pelo meio, prontos para uma infiltração, movimentação importante. O centroavante nesse caso é o Guedes, então ele balança, ele mexe bastante, ele não é um jogador tão fixo dentro da grande área. Isso gera espaços para outros jogadores estarem infiltrando aí na grande área, tá? E o Paulinho joga em muitos momentos, né? Tem algumas movimentações. O Paulinho que é um volante rompedor. A maioria dos clubes, dos times, sabem dessa função, mas é muito difícil parar o Paulinho. Ele é muito predominante tecnicamente e fisicamente. Então fica difícil parar o Paulinho. Ele também faz uma função de quase um segundo atacante em alguns momentos da partida, tá? Agora a saída de 3 com Fagner. A jogada se desenha com o Juliano aberto na direita. É a área do São Paulo povoada. E ainda fora dessa imagem tem o Piton chegando. Então já podemos observar aí algumas características que é a área povoada, né? O Vitor Pereira gosta bastante de povoar a área do adversário, chegar aí com o máximo de possibilidade para finalização. Ele falou em algumas entrevistas, né? Não no Corinthians, mas ao longo da sua carreira, que ele gosta de ter o time, o cara do último passe, ele tem que ter 3 opções no mínimo de passe para gol e também a possibilidade do chute. Então ele gosta de ter 4 possibilidades para o último passe, ou de repente um chute a gol para finalizar a jogada. Isso é muito interessante, não está ficando apenas na conversa. Ele consegue, em pouco tempo, já produzir algo nesse sentido na equipe do Corinthians, tá? Bom, vamos lá. Nessa última dinâmica aqui, o Corinthians se desenha dessas maneiras, tá? Vou colocar 2 imagens de campinho para vocês conseguirem observar bem o que eu estou falando, tá? Bom, passando para a próxima imagem, agora nessa imagem temos ilustrada a saída de 3 com Bruno Melo, Gil e Renato. O João Vitor ele abre do lado direito, e aí você tem o João Vitor que pode sim fazer uma função ali pelo lado direito mais defensiva, e você tem o Renato Augusto pegando essa bola, que com certeza ele vai ter mais qualidade de passe do que Gil, do que Renato, do que o próprio João Vitor, do que o Bruno Melo nessa saída de 3. Então aí o Renato Augusto pega essa bola para fazer uma iniciação de jogada, tá? Agora vamos observar alguns padrões na marcação. Nesse início de trabalho, o Vitor Pereira frisa que vai ser protagonista, criativo com a bola e agressivo sem ela. E ele não fica só nas palavras. Vocês já estão observando a imagem? Vamos aí, ó, pressão organizada do Corinthians de Vitor Pereira, pressão alta na bola e no setor, gerando as roubadas de bola no campo do adversário. Consequência disso, consequência das roubadas de bola, chances claras. Temos 3 imagens aí para ilustrar essa marcação alta no setor, essa pressão inicial aí que o time do Corinthians faz. Depois o Corinthians tem outros movimentos quando resolve respirar. Vamos falar sobre eles daqui a pouquinho. Bom, agora bola parada defensiva. Marcação por zona, vou colocar a imagem aqui para vocês, ó. Marcação por zona e 2 jogadores agudos de velocidade para buscar o contra-ataque. A imagem vai estar entrando aí agora para vocês.
E nessa situação, nesse caso, a gente tem o William e o Gustavo Silva para puxar o contra-ataque. Inclusive, nesse jogo contra a Ponte Preta, aconteceram vários contra-ataques nesse sentido, tá? Agora, na bola parada ofensiva, é um problema que o Vitor Pereira vem consertando nessa equipe do Corinthians. A cobrança de escanteio. O Corinthians tem muito essa jogada baseada no Gil, que não vem acertando as cabeçadas. Bom, o Vitor Pereira já está tentando algo novo, colocando o Renato Augusto como batedor, né, quando está em campo, e aí ele vai trocando conforme alguns jogos. A gente viu na Ponte Preta, a imagem da Ponte Preta, o Renato Augusto cobrando. No gol contra o Novo Horizontino foi outro jogador. E aí tem o desvio na primeira trave e a chegada na segunda trave, no caso do gol contra o Roger Guedes. Mas essa jogada ela foi feita contra o Palmeiras e também contra a Ponte Preta. Só que o Corinthians não conseguiu concluir em gol, apenas contra o Novo Horizontino. Agora, novamente nessa próxima imagem, podemos observar o perde, pressione ou marcação alta, como queiram, né? Mas é uma situação muito padrão já nessa equipe do Corinthians. E por isso que muitas das vezes o Corinthians acaba, de repente, deixando alguns passos por conta que é um início de trabalho. Muitas pessoas, né? É uma discussão que o Corinthians consegue ou não fazer essa marcação alta. Comenta aí no vídeo. Por conta do Corinthians ter jogadores um pouco mais experientes no meio de campo, Paulinho, o Renato Augusto, o William, né? A defesa também já não é tão jovem. O Corinthians, se não me falha a memória, tem uma média de idade de 33, 32 anos. Eu não acho velho, eu não vejo problema nisso, mas é fato que alguns jogadores caem fisicamente no segundo tempo. Então o Corinthians tem uma certa dificuldade. O Vitor Pereira está tentando encaixar da melhor forma essa intensidade. Daqui a pouquinho, repito, vamos observar alguns padrões quando essa equipe resolve respirar, baixar um pouco as linhas, tá? Bom, agora podemos aqui observar que temos uma transição rápida. Após uma roubada de bola no ataque com 4 jogadores em condições de finalizar. Detalhe, Fagner atacando por dentro, o Mosquito aberto, e isso alterna bastante durante a partida, tá? Agora, mais variações na saída de jogo, na construção de jogo, é o 2+4, com o Gil e o João Vitor fazendo essa saída de bola. Faz uma saída curta, o Cássio muitas das vezes participa também dessa saída de bola, mas é um problema porque o Cássio, todos nós sabemos que não é um jogador de tanta qualidade na hora de trabalhar essa bola com os pés. Na próxima linha temos Fagner, Piton, o Renato Augusto, e aí temos o Du, né, como vocês podem ver na imagem, vou estar colocando a imagem aí para vocês de novo, temos o Du ou o Cantígio, né, nesse jogo contra a Ponte Preta que tem a imagem aí, foi o Cantígio, porque o Du iniciou a partida, tomou o cartão amarelo e o Vitor Pereira logo sacou o jogador da partida, eu acho que com 25 minutos, e aí essa função o Cantígio fez, mas antes do Queiroz ser substituído, ele também fez essa linha à frente do Gil e do João Vitor, tá? Bom, agora podemos observar blocos e esqueletos padrões na marcação do Corinthians. O que é o esqueleto? É nada mais, nada menos que o padrão tático, o esquema tático que o time inicia uma partida ou se posiciona muitas vezes durante o jogo. A gente pode observar aí, conforme a imagem vai ilustrar bem legal aqui pra gente, temos aí o 4-4-2, 4-1-4-1 e o 4-2-3-1. Quando o Corinthians resolve respirar, agora passa aqui pra mim, quando o Corinthians resolve respirar, o Corinthians usa aí, na maioria das vezes, esses 3 esquemas táticos, já é padrão, já usou contra Novo Horizontino, contra Palmeiras, contra Ponte Preta, enfim, nesse início de trabalho do Vitor Pereira. Então, a gente vê aí variações táticas, variações na construção de jogo, uma melhora na bola aérea defensiva e ofensiva, mas me chama muita atenção vamos dizer assim, esse esqueleto tático, né? 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-4-2. Vou colocar a imagem de novo para ilustrar pra gente. São alternativas que o Vitor Pereira, a imagem está entrando agora, são alternativas do Vitor Pereira que ele utiliza quando a equipe resolve respirar, tá? Pois bem, esses são alguns padrões comportamentais nesse início de trabalho.
Claro que há muito a evoluir, mas ao meu ver é um excelente início de trabalho, tá? Algumas ressalvas na questão de quando o Renato Augusto ele é marcado, é algo que aconteceu, que ocorreu contra Palmeiras e contra São Paulo. O Nestor e o Danilo ali grudou no Renato Augusto. E aí o Corinthians ficou meio que sem uma válvula de escape. Eu acho que o Vitor Pereira tem um trabalho a ser feito nessa questão. De repente aí você adianta o Paulinho e coloca um jogador, o Juliano, que tem uma qualidade no passe também para produzir jogo, para iniciar jogo, construção de jogo. Mas fato é, o Corinthians tem encontrado a maior dificuldade nesse início de trabalho do Vitor Pereira no Corinthians é quando o Renato Augusto, que é o jogador mais criativo, o jogador mais técnico para fazer essa bola girar, ele encontra marcação e marcação individual. O Rodrigo Nestor e o Danilo do Palmeiras jogaram demais nos jogos, e aí eu acho que o Renato Augusto, para mim, ele entra naquele patamar que é quase impossível você neutralizar ele, mas você minimiza as ações dele durante a partida. E Nestor e Danilo, um mais, outro menos ali, mas conseguiram sim minimizar o Renato Augusto em ambos os clássicos. Então o Corinthians aí precisa arrumar de forma, eu diria que rápida, uma solução, porque agora vem mata-mata do Paulista, daqui a pouco Libertadores, e as coisas vão complicar. Os clubes grandes, os times grandes, os jogos grandes vão marcar o Renato Augusto, ao meu ver, dessa maneira, tá? Bom, o vídeo de hoje é isso, espero que tenham gostado da análise do Vitor Pereira nesse início de trabalho. Qualquer forma de evolução, conforme o trabalho for consolidado, vamos voltar aqui e fazer mais análises sobre o Vitor Pereira, tá bom? Bom, deixa o like, curta, compartilha, aquela coisa toda para dar uma fortalecida. Tamo junto e até a próxima. Valeu!